A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. A alegria estar aqui mais uma vez nesse dia. Tivemos um momento muito abençoado nessa manhã, no CCM, abençoado mesmo. E interessante a maneira que o Espírito de Deus fala conosco, não é? As Escrituras, meios que a gente nem imagina. A Aline mencionou sobre o encontro das mulheres ontem, que foi abençoadíssimo em todas as coisas, em todas as áreas. E eu quero aqui aproveitar, eu falei hoje de manhã, quero agradecer a igreja. Essa igreja aqui é muito especial, um povo para lá de legal, não é? Povo abençoado, que tem um amor muito grande e funciona como uma família amorosa, trabalhando em prol do reino de Deus, procurando fazer tudo de uma maneira inspiradora, não é? E quero agradecer muito aos irmãos. Também tivemos um encontro de homens lá na casa do irmão Clóvis, que foi muito gostoso também, foi abençoador. E, portanto, tivemos aí um fim de semana e um início de semana agora, muito bom, damos graças a Deus por isso. Dou graças a Deus pela vida de todos vocês, especialmente vocês que nos visitam nessa noite, que Deus os abençoe ricamente. Temos visto nesses últimos domingos palavras de encorajamento, palavras de amor e de graça, lembrando desse tempo de Páscoa, aquilo que Deus fez por nós, do seu amor, e palavras que trouxeram uma grande consolo, grande conforto, paz nos nossos corações, também aguçou a nossa fé, a nossa esperança e encheu o nosso coração de alegria. Hoje eu trago uma palavra para os irmãos que é muito importante mesmo. É uma lei que opera na nossa vida, queira ou não, ela opera. Goste ou não, ela opera também. Mas eu quero chamar a sua atenção em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 10. Vamos ler uma porção de outras referências nessa noite. Gálatas 6, 7 a 10. Acharam aí? Amém? Versículo 7 já começa assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. E então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé ou da família da fé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te pedimos agora, ó Deus, em nome de Jesus, a direção do Teu Espírito Santo, para a compreensão da Tua palavra e também para a aplicação dela na nossa vida. Que a Tua palavra nessa noite produza fé e nos mova, Senhor, a crer e a observar tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Sabemos que o Senhor tem propósitos grandes, bons e perfeitos para a nossa vida. Que o Teu plano para nós são bons e o Teu desejo é que nós desfrutemos aquilo que o Senhor tem de melhor. Nós pedimos que nessa noite o Teu Espírito trabalhe de uma maneira que nós nem podemos imaginar, que mesmo fora do assunto que nós possamos abordar hoje à noite, que Ele trabalhe nos corações, conforme as necessidades de cada um. Que todos encontrem no Senhor o consolo, a fé, a esperança, o gozo, a paz
e tudo aquilo que nós podemos encontrar em Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, no entendimento dessa palavra e bem como na sua aplicação, para a glória do Teu nome e bem-aventurança nossa. Em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes problemas no cristianismo contemporâneo é que, quando nós abordamos ou é abordado alguns assuntos, nós achamos que já esgotamos tudo aquilo que poderia ser aprendido dele, fechamos um pouco o ouvido ou o entendimento para ele e não pegamos aquilo que Deus tem para nós de especial. O texto e o tema de hoje fala da lei da semeadura e da colheita. Muitas vezes nós podemos falar, eu já ouvi tantas vezes esse assunto, não é? Já ouvi tudo, eu já sei de tudo, já sei o que vai ser falado, já compreendo tudo. E aí, amados, nós caímos numa cilada que Deus quer nos ensinar várias coisas no meio de tudo isso, nós perdemos porque já achamos que já sabemos de tudo. É quando um pai ou uma mãe dá um conselho para o filho ou para a filha e começa a dar o conselho, aí o filho ou a filha fala, já sei o que você vai falar, já sei, mas tem coisa ali que ela não sabe, que eles não sabem o que nós vamos falar, mas ele está falando que já sabe, não é? E na verdade não sabe tudo. E Deus sempre tem coisas boas e novas para nos ensinar. E muitas vezes Ele repete algumas coisas porque nós precisamos, porque não estamos obedecendo naquilo que Ele tem nos ensinado. E hoje vamos ver um pouquinho sobre essa lei de semear e de colher. É uma lei decretada por Deus. E olha, irmãos, isso aqui vai ser bênção para a sua vida. Acredite nisso. A prática disso aí, você vai ser abençoado. E, como eu sempre digo, nós não praticamos porque nós vamos ser abençoados, nós praticamos porque é o ensinamento de Deus e nós queremos glorificar a Deus. Mas, do outro lado, Deus sempre nos recompensa. E Ele fala, olha, aquilo que você semeia, você colhe. Você escolhe o que você quer colher. Essa lei decretada por Deus, ela atua tanto no campo natural como no campo espiritual. Deus aplica essa lei no plantio natural, não é? Quando a gente planta feijão, colhe feijão, planta arroz, colhe arroz, não é? Aquilo que vai nascer. Mas Deus também aplica essa lei no âmbito espiritual. Quando a gente planta amor, planta bondade, colhe bondade, planta generosidade, vai colher generosidade, mas a Bíblia fala, planta vento, colhe tempestade, sabe? Ou é coisa boa ou coisa ruim, depende do que você semeia. Não é verdade? Ela sempre funciona e sempre está em vigor. Pegaram isso? Ela sempre funciona. Mas olha, parece que para mim às vezes não funciona. Ela sempre funciona e sempre está em vigor. Não tem uma fase que fala, essa lei não está em vigor daqui nesses meses, agora ela não está. Não, ela sempre está em vigor. Por isso Deus fala, não se engane, tudo que o homem semear, ele vai colher. E diz assim, pois aquilo que o homem semeia, ele também ceifa. Verso 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Está falando de uma semeadura do que é errado, do que é pecado, não é? Então, a pessoa semeia o pecado, vai colher corrupção. Mas o que semeia do Espírito, pensa nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, vai colher a vida eterna. É evidente que a semeadura funciona. A razão que eu mencionei essas duas coisas aqui, funciona tanto no âmbito natural, como no âmbito espiritual, e Deus está mostrando aqui o âmbito espiritual, na lei da semeadura. Agora, preste atenção nisso. Saiba de uma coisa muito importante. A lei de semear vai reger a sua vida, tenha ou não tenha conhecimento disso. Prestou atenção?
Ah, mas eu não sei dessa lei. Ou eu não me importo com essa lei. Não tem problema. A lei de semear e de colher, ela rege a sua vida. Queira ou não, ela vai reger. Por isso é importante entender esse princípio espiritual que está em vigor. Ela atua todo o tempo, irmãos, a vida toda. Quer você faça uso dessa lei ou não faça uso dessa lei. Mas ao viver, você está semeando. Ou uma coisa, ou outra. Ou deixando de semear. E quem deixa de semear o que é bom, deixa também de colher o que é bom. Então elas atuam em todas as áreas, desde o âmbito financeiro, como também qualquer outra área da vida. A forma que você trata essa lei, por exemplo, a forma que você trata os outros, vai determinar a maneira que os outros vão te tratar. A forma que você julga, diz as Escrituras, também determina a forma que as pessoas vão te julgar. A forma que você é generoso também determinará a maneira que as pessoas serão generosas com você. Então essa lei funciona sempre está em vigor. Há muitas histórias na minha vida, na vida da minha família, que testificam dessa lei. Não sei se terei oportunidade ao longo do caminho de compartilhar alguma coisa, mas eu tenho colhido no passado e colho no presente e sei que colherei no futuro muitas coisas boas por conta daquilo que semeamos no passado, semeamos no presente e queremos semear também no futuro. Eu quero destacar aqui no texto algumas coisas com vocês, alguns princípios. O primeiro dele, anota aí, nós colhemos aquilo que semeamos. Está claro, falamos um pouco disso. A semeadura sempre tem o efeito de devolver em quantidade aquilo que nós colocamos na terra, assim também a maneira que nós trabalhamos e tratamos as outras coisas na vida. Essa lei acontece, quer a pessoa tenha conhecimento dela ou não, quer queira ou não, essa lei acontece para qualquer pessoa, crente ou descrente. Essa lei de semeadura funciona para todo mundo. Ah, mas isso é só para cristão. Não, não é. É para todo mundo. Está aqui na Escritura, você lê o texto aqui que eu vou mencionar daqui a pouco. Jesus disse lá em Mateus 7, versículo 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui é para tomar um cuidado aqui, não é? A maneira que a gente fica falando da vida dos outros, fica julgando, porque que aquele outro e tal, tenha cuidado, não é? Para você não cair nesse engano. Lucas 6, 37 e 38, fala assim, aqui já o mesmo texto, mas com alguns detalhes a mais. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Veja que todos esses versículos estão falando de semeadura. O que você faz, você colhe. Dai e dar-se-vos-á. E é interessante que a Bíblia fala, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Não é? Está falando que vai ser melhor ainda do que aquilo que você fez. Cada um colhe aquilo que planta, o do trabalho, do esforço, da dedicação, ele colhe os seus frutos. Veja essa lei também em Salmo 77, verso 15. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa mesma armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. É a lei de Deus. Pode não acontecer agora, nem depois, mas um dia vai acontecer isso aí. Nós vamos sofrer
por conta daquilo que nós semeamos, que foi o mal. Provérbios 11, 24, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar, caem em pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Outra tradução diz que quem der de beber será descedentado. Veja, irmãos, que Deus, Ele não escolhe pessoas para que aquela lei, essa lei funcione. Funciona para todo mundo, funciona para o rico, funciona para o pobre. Qualquer pessoa, o que você faz, de ruim ou de bom, voltará para você de alguma forma. Deus não muda essa lei. Sabe que ao longo da vida, de uma vida inteira, esse princípio está trabalhando na nossa vida. Esse princípio está trabalhando na nossa vida, ao longo da vida toda. E nós, muitas vezes, não nos damos conta dele. Esta lei sempre aponta a causa e a consequência. Provérbios 22, verso 8 e 9, diz assim: o que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. É claro, é uma lei de causa e consequência. O generoso é abençoado, porque ele compartilha o seu pão. Oséias 8,7 diz: eles semeiam vento, colhem tempestade. Não é? É isso aí. Não faz nada, colhe nada. Não é? Não planta, a vida é seca. Colossenses 3,25, quem cometer injustiça, receberá injustiça de volta. E não haverá, olha que interessante esse versículo, e não haverá exceção de pessoas. É para todo mundo a lei. Ah, mas eu sou crente, não interessa. É para todo mundo. Então veja você, não importa se é crente ou não. A lei vigora para todo mundo. Interessante que essa lei de semeadura, ela é uma lei que exige fé. Não é verdade? Você vê aí o fazendeiro, ele quer semear, seja lá o que for, o trigo, não é? o arroz, a soja, seja o que for. Quando ele vai colocar a semente no solo, ele deposita ali a sua fé, não é? A fé que vai chover, que vai brotar, que não vai vir praga. A fé dele no final é: eu vou colocar essa semente no solo, eu vou investir aqui, porque eu quero colher. Então há uma dose de fé. Aliás, uma boa dose de fé, não é? Porque os investimentos são grandes. Também no campo espiritual aqui, quando nós compartilhamos o nosso pão, quando nós somos generosos, quando nós ajudamos aqui e ali, quando proferimos boas palavras, tudo que nós fazemos, nós estamos colocando fé, não é? Que eu não vou ter falta, eu confio em Deus, que isso que eu estou dando em nome dEle, vai voltar para mim, que Deus vai cuidar de mim de alguma forma. Talvez não com aquele mesmo produto, mas Ele vai me abençoar de uma forma que Ele entende que vem como bênção na minha vida. Então nós temos esse primeiro princípio: nós colhemos tudo aquilo que plantamos. Não preciso falar muito disso, você entende muito bem isso, só saiba que isso funciona, está sempre em vigor também quanto às coisas espirituais de qualquer área que seja. Segundo princípio, nós colhemos na proporção do que nós semeamos. É claro,
Não apenas a semeadura determinar a minha colheita, mas também a proporção do que eu semeio determina a porção da minha colheita. Se eu semeio pouco, eu colho pouco, mas se eu semeio com abundância, eu vou colher com fartura, como diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 9, 6, e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Quero apontar aqui 4 verdades dentro desse princípio aqui, anota bem isso. Primeiro, a proporção da semeadura. A proporção da colheita está relacionado com a proporção da semeadura. Não é? Se eu semear bastante, eu vou colher bastante. A outra coisa, está falando então de volume, de quantidade. A proporção da semeadura, né, determina a proporção da colheita. Segundo, a recorrência da semeadura. Quer dizer, quantas vezes eu vou praticando a semeadura. Quanto mais eu vou semeando, mais eu vou colhendo. Quanto mais eu vou semeando numa boa proporção, mais eu vou colhendo em boa proporção também. Está percebendo como que funciona essa lei? Também, essa lei funciona na diversidade da semeadura. Quanto mais eu diversificar a semeadura, eu vou colher mais tipos diferentes de frutos. Não é verdade? Então você imagina um grande fazendeiro, ele planta soja, ele planta o milho, ele planta o feijão, ele vai plantando as coisas. E alguma coisa às vezes não vai muito bem, ele colhe um tanto, a outra vai melhor e tal. Funciona muito bem na lei natural. Na lei espiritual é claro que ela vai funcionar sempre e bem, porque Deus garante isso daí. Por isso é bom diversificar a nossa semeadura. E é fácil de entender isso. Eu não só dou meus dízimos, eu vou começar por esse lado, porque a mensagem não tem esse intuito aqui de falar, você tem que dar oferta na igreja. Esse não é o princípio aqui, não é? O princípio é entender que a lei da semeadura, ela funciona para tudo na sua vida, e você vai ser muito bem-aventurado se você souber semear direito. Mas não semeie só numa coisa. Então, eu falo por mim, eu semeio nos meus dízimos, eu semeio nas ofertas alçadas, eu semeio em missões, eu semeio em outros tipos de oferta da obra de Deus, mas também semeio na vida dos outros, semeio na vida do pobre, semeio na vida de irmãos em Cristo Jesus, não é? Eu vou semeando, conforme vai surgindo as oportunidades, conforme as coisas vão acontecendo ao longo do dia, ao longo do tempo, no meu caminho, Deus toca no meu coração, Deus move as coisas, e ali a gente vai semeando na vida dessas pessoas, seja financeiramente, seja por palavra, seja por ajuda, de alguma forma, nós semeamos na vida das pessoas. Então há uma diversidade na semeadura, eu vou colher também bênçãos em várias áreas na minha vida. É a lei de Deus. Deus diz, não se engane, o que você semear, você colhe. Que maravilha, né? Também dentro dessa lei, em quarto lugar aí, a persistência na semeadura. Olha, Eclesiastes 11:6, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas, serão igualmente boas. Deus está ensinando aqui, é que a gente semeia toda hora, sempre, é persistência. Não fala assim, essa semana eu já abençoei pessoas aí, eu já fiz isso, agora essa outra, o final de mês, não vou fazer mais nada. Não se engane, não é assim. Aí eu dei uma vez, passa alguém na sua casa, bate lá, pede um pão, uma coisa, falei,
Ah, eu já ajudei uma pessoa aí, não vou ajudar mais, não é? Faz 1 ano que você fez isso aí, agora tá guardando aquilo lá como crédito, não é? Queridos, veja bem toda essa lei da proporção, da recorrência, da diversidade e da persistência. É sempre, irmãos, sempre que tiver o seu alcance, sempre que você puder. Tem vezes que as pessoas pedem alguma coisa e nós não temos mesmo, não é? Não temos mesmo, não tem jeito aquilo lá, mas a gente procura fazer o que pode fazer. Então não perca a oportunidade. Se aparecer, não corra disso. Às vezes vem uma pessoa se aproximando, você fala, aquela pessoa vai pedir alguma coisa. Então a gente já atravessa a rua para o outro lado, não é? Para não ter que dar alguma coisa e tal. Queridos, isso é um pensamento muito medíocre, muito simples, não é? Vai em frente, se ela te pedir alguma coisa, dá o que você pode, não é? Seja generoso com aquela pessoa. Se você pode ajudar, ajude. Ah, mas isso vai me custar um pouco. Tudo bem, custe um pouco, o generoso vai ser abençoado. Veja essas coisas como sementes, irmãos, na sua vida. É semente que você planta. E Deus fala que vai abençoar. Esse entendimento bíblico, ele é muito importante, irmãos. O que eu preciso entender é que há um resultado na semeadura, que eu vou colher aquilo que eu semear. Deuteronômio 30, 15 e 19 diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e a maldição. O que vocês vão escolher? Escolham o bem. Deus ainda fala, se você não entendeu, escolhe o bem, não é? Caso você não tenha entendido alguma coisa. Veja bem que você tem o direito de escolher, direito entre aspas, né? Você tem essa oportunidade, você escolhe. Se você escolher obedecer a Deus, você tem vida e bênção, é o que diz o texto. Se você escolhe desobedecer a Deus, é morte e maldição. Deus fala, escolhe o bem, está entendendo? Escolhe o bem. Não endurece a cerviz para com Deus. Se antes disso daí, você planeja melhor a sua vida, de agir melhor daqui para frente. Não te dá esse ensinamento? Que coisa eu preciso melhorar nesse negócio de semear e colher, não é? Talvez muitas vezes isso é a razão de uma aridez na vida da pessoa, porque ela não está semeando nada, não semeia nada na vida de ninguém, palavras boas, palavras encorajadoras, palavras de fé, palavras de bênção, uma ajuda não só financeira, ajuda dando suporte em várias outras áreas, várias outras questões, aquilo que Deus põe no seu caminho. E você pondera o que você pode fazer naquela situação. Então, 2 princípios vemos. Nós colhemos aquilo que nós semeamos, nós colhemos na proporção que nós semeamos. Terceiro, nós colhemos aqui. Terceiro, há um tempo certo para a colheita. Nem tudo aquilo que plantamos brota no mesmo tempo, ou dá fruto no mesmo tempo. Se você plantar milho, vai demorar de 70 a 90 dias para você colher milho. Se você plantar soja, de 90 a 120 dias. Se você plantar feijão, de 75 a 95. Se for arroz, de 100 a 150 dias. Depende da condição climática, depende de uma porção de várias coisas. Mas a gente não planta e já vai no outro dia e já colhe, não é? E tem gente que planta e já quer colher no mesmo dia. Não é assim que acontece. Às vezes acontece, irmãos. Às vezes acontece de eu fazer, e já aconteceu conosco, com a minha família, de nós fazermos alguma coisa aqui, não é? E falamos, bom, agora vamos confiar em Deus. Nós fizemos isso, ajudamos aqui, vamos confiar em Deus. Viramos as costas, saímos, pumba, Deus já abençoou. Acontece de vez em quando isso, não é regra. Mas a regra é
que no seu tempo isso vai acontecer, pode ter certeza disso. A lei da semeadura também funciona dessa forma no âmbito espiritual. Algumas coisas demoram tempo, mas com o tempo ela vai acontecer. Tem gente, irmãos, que interrompe o processo da colheita. Ele podia continuar semeando, mas como ele não viu o resultado ainda na semente que ele plantou há um pouco tempo, ele para de semear. Esse negócio não está dando certo, não. Ele para de semear, ele vai parar de colher. Não é assim que funciona na lei da semeadura. Você vê o fazendeiro, ele é persistente. Ele é persistente, ele continua semeando, continua semeando. Ele ara a terra, ele prepara a terra, semeia, ele vai, colhe. Depois que ele colhe, o que ele faz? Já prepara a terra de novo, lança outro tipo de semente, vai de novo, porque ele sabe que vai colher. Por isso a palavra de Deus diz: não nos cansemos de fazer o bem. Outra tradução: não nos desanimemos de fazer o bem. Por quê? Texto que nós lemos: porque a seu tempo colherá. Que tempo é esse, pastor? Não sei. E Deus também não especificou. Ele falou: a seu tempo. Irmãos, tudo tem um tempo. E quanto menos você espera, o tempo chega de você colher alguma coisa que você fez. Como você faz o tempo todo você está colhendo alguma coisa que você fez. Vocês conhecem a história de Mardoqueu? Não é? Quem conhece aí? História de Mardoqueu? Poxa. Ou Mordecai. E Mordecai, conhece? Tem tradução que é Mardoqueu e Mordecai. Né? Agora fala, Mordecai eu conheço, né? Mas então, bom, eu vou aqui. Mardoqueu, lá no Velho Testamento, descobriu uma conspiração contra o rei. Ele vai e avisa ao rei dessa conspiração. Então, a vida do rei é salva e as coisas continuam. Mas acontece que tem um outro cara lá que não gostava de Mardoqueu ao longo do caminho e planejou a morte dele, tramou a morte dele e já estava para matá-lo enforcado. Até a forca dele já estava preparada para no outro dia enforcar Mardoqueu. E havia passado um tempo tudo isso, não é? Naquela noite, na véspera de Mardoqueu ser morto, o rei não consegue dormir, não é? Não consegue dormir sem internet, sem celular, sem televisão, todas aquelas coisas, né? Sabe como que é? O que ele faz? Ele chama lá alguém e fala assim: vem cá e pega os livros aí, começa a ler as crônicas do reino, não é? Que é o que aconteceu, não é? Mês tal, isso aconteceu, foi feito isso, aquilo, aconteceu aquilo lá. Então o rei pediu para chamar e começar a ler aquele negócio. Acho que esse treco aí dá sono, né? Mandar o cara ficar lendo, pom, e tal. Ele vai lá dar um sono, quem sabe ele dorme. Não sei se é isso aí. Mas lá ele então quer aproveitar o tempo, começa a ler. E aí, quando o cidadão lá começa a ler e tal, chega em Mardoqueu e fala assim: aconteceu tal coisa, esse homem denunciou tal conspiração, então foi levantado e achou-se aquilo lá e foi salvo a vida do rei e o seu reinado e tudo mais. Tá, o rei, para a leitura aí. O que fizeram para esse homem? Fizeram nada. Nada. Ele fez isso, não fizeram nada? Não. Tem que recompensar esse homem. Moral da história: aquilo lá salvou a vida de Mardoqueu, ele foi recompensado e colocou o seu inimigo na forca que ele mesmo fez. Aí você olha a história e você fala assim: uma boa atitude deu uma semente.
a semente da boa atitude, lá na frente ela deu fruto. Está percebendo, irmãos? Às vezes demora, mas as coisas acontecem. Deus diz, não se engane. O que você semear, você vai colher. Vai colher sem medo disso. Várias vezes senti a direção de Deus, minha esposa, até meus filhos, de nós fazermos algum tipo de investimento na vida das pessoas, de formas diferentes. Posso contar várias histórias, mas não fica nem bem fazer isso aí. Por exemplo, certa vez nós estávamos numa outra cidade e participamos de um culto da igreja e mais para o final do culto foi pedido que os irmãos da igreja, foi feito um apelo, que dessem alguma oferta para ajudar o pastor a poder ir para Israel. E que aquela oferta fosse uma espécie de semente, de investimento, uma semeadura. E eu fiquei ali, o Espírito de Deus tocou no meu coração, e eu tinha um dinheiro no bolso que eu estava guardando assim com muita preciosidade, sabe? Guardando ele para uma coisa que eu queria. E Deus falou, dá esse dinheiro para o pastor poder ir para Israel. Para ajudar, né? Para ele ir para Israel. Eu falei, poxa, mas eu que quero ir para Israel, né? Eu que preciso juntar dinheiro para Israel. E você sabe, quando Deus pede assim uma quantia, você começa, né? Aí eu falei, não, está certo, Senhor, eu vou colocar essa semente no solo, que é na vida de alguém. Então, fui lá, na hora lá, dei a oferta, vim para o meu lugar, falando, Deus está semeado aqui, não é? E depois de tudo isso, se eu soubesse antes não sei o que eu faria, eu fiquei sabendo que a minha esposa fez a mesma coisa, irmãos. Aí o negócio dobrou, não é? Dobrou, eu falei, uau, né? Tá, eu falei, tá bom, está semeado. Mas eu vou resumir a história. Alguns meses depois, nós estávamos em Israel. Colocamos uma semente, veio o fruto, muitas e muitas vezes mais. E foi maravilhoso na história da nossa vida. Assim, irmãos, tem sido muitas coisas que milagrosamente, sem entender como, Deus vai agindo e fazendo. Mas não é só em área, muita gente pensa muito na área financeira, sabe? Prosperidade. Não é nisso, irmãos. Às vezes você colhe na saúde, está sabendo disso? Na saúde. Você podia gastar milhares de reais num hospital, numa enfermidade, numa situação, e Deus te dá saúde para você tocar a vida e tudo mais. Talvez você não teria, mas porque você semeou certas coisas, Deus te abençoou com isso, não é? São muitos meios, irmãos, que Deus usa para nos abençoar. E a colheita pode não vir depressa, pode não vir no tempo que você espera, mas pode ter certeza, irmãos, que ela vai vir, irmãos. Sabe, irmãos, quantas coisas na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da nossa família, foi semeado. Tem coisa que eu semeei mais de 50 anos atrás. E depois de um tempo, depois de alguns anos, até hoje, colhemos o fruto dessa semeadura, tanto eu como os meus filhos, como meus netos. E você olha e fala, foi aquela semeadura. Mas quando nós estávamos semeando aquilo lá, a duras penas, mal sabíamos do que Deus faria no futuro, mas já tinha promessa sobre isso. Ele fala, eu farei o cêntuplo disso, eu farei muito mais.
Às vezes, irmãos, nós temos que semear com a nossa vida. Não é com 100, com 1.000, com 10 mil reais. Às vezes nós semeamos com a vida. Você dá a vida. Aí Deus fala, aquele que dá a vida ganha o quê? Vida, e ganha muito mais. E é assim, irmãos. Para servir a Deus, às vezes você quer fazer uma coisa que seja descansar, mas tem um trabalho para Deus que Deus chamou para você fazer. Você semeia o seu descanso, não é? Você dá o seu descanso. Fala, vou dar para Deus o meu descanso. É semeadura, irmãos, não é? E você pega, vai embora com a sua canseira, mas vai servir a Deus. Deus vai recompensar. É semeadura. Marcos 4, 26 a 28 diz, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Veja bem aqui, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Então veja o versículo 27, fala, não sabendo ele como. O homem semeia aquela semente e ele não sabe como, mas ela começa a germinar, começa a crescer, não é? E nasce a planta e depois nasce o fruto. Como, né? Tudo isso, né? Entendimento para tudo isso. Não sabe como, mas ele sabe o que acontece. Não é verdade? Queridos, entenda essa verdade. Quando eu semeio, eu não preciso saber como Deus vai fazer a coisa, eu só preciso saber que Deus vai fazer. Dá para você entender isso? A colheita, ela não depende do meu processo de entendimento, mas depende do meu processo, do meu ato de fé para com isso. O engenheiro agrônomo, ele pode entender muito bem como funciona tudo, né? Um biólogo pode entender muito bem como funciona, como que a planta cresce e tal. Mas se ele não semear, ele não vai colher nada, embora ele tenha todo o entendimento do assunto. Então, o cidadão que não entende nada como tudo isso acontece, mas ele entende que se ele semear, ele vai colher, e ele semeia e ele colhe. Eu não entendo, irmãos, os processos de Deus. Eu não entendo como que Ele vai fazer as coisas. Eu só entendo uma coisa, que Ele vai fazer, que Ele vai prover, que a palavra dEle é fiel. Ele disse, não se engane, o que você semear, você vai colher. E se eu colho a obediência a Deus, se eu colho o temor a Deus, se eu colho a andar nos caminhos de Deus, se eu colho fazer aquilo que Deus desenhou para mim fazer, se eu planto, né? Vamos voltar atrás. Se eu planto obediência, se eu planto cumprir a vontade de Deus para a minha vida, o que vocês acham que eu vou colher na minha vida? É óbvio, eu vou colher as bênçãos de Deus, eu vou cuidar dos cuidados de Deus sobre a minha vida, sem dúvida alguma. Então, caminhando aqui, chegando pertinho do final. Primeiro princípio, nós colhemos aquilo que nós semeamos, e nós colhemos na proporção do que nós semeamos. Há um tempo certo para a colheita, e o quarto princípio, o tempo de semear é agora. O tempo de semear é sempre aquele momento presente. Provérbios 3, 27 e 28. Não deixes de fazer o bem a quem merece, ou quem é próprio, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. E ainda acrescenta, não digas ao teu próximo, vai, volta amanhã que eu vou te dar. Não é? Uma vez que você tem com você o que você pode fazer. Tem gente que faz isso, né? Ah, hoje eu não tenho, vem amanhã. Mas ele tem hoje, não é?
Aí você vai ser um incômodo hoje, né? Eu estou meio ocupado, estou meio com pressa, estou meio chateado hoje, né? Volta amanhã. Mas você podia fazer hoje. Deus fala, não faça isso daí. Quando é que eu vou semear? Quando aparecer a oportunidade. Não quer dizer que quando você estiver com o bolso cheio de dinheiro, quando você estiver alegre, contente, porque às vezes acontece isso no semáforo. Eu fico prestando atenção, irmãos, nas pessoas. Está lá o pobre pedindo lá no semáforo, não é? Aí eu falo, deixa eu ver, não é o que vai acontecer aqui. Aí você olha, se tem um cara contente, o cara, peraí, e dá uma olhada lá e tal, arruma alguma coisa, dá para ele, não é? E tal. Aí tem um cara, está chateado, está bravo com a vida, sabe como é que é? Levantou azedo, tal, e tal. Aí vem o pobre lá chegando, ele já sobe o vidro e tal, ele dá uma batidinha no vidro, não quer nada não. Não é assim não? Se pegar ele na lua boa, aí ele... aí é outra coisa que... Mas Deus está falando, presta atenção. Se está no teu alcance, você pode fazer alguma coisa, por mínimo que seja, faz, não dispensa a pessoa, não manda embora. E você vai ser abençoado. A gente tem que aprender a ser generoso, irmãos. Generoso com as coisas. Às vezes você vai num lugar, você compra uma coisa, você fala, poxa, até que está bom esse preço aqui. A pessoa te dá o troco, você fala, não, fica com o troco. Não é? Ô pastor, está nadando no dinheiro. Não é assim não. Ser generoso. Semeou, vai colher. Outro dia aconteceu isso comigo. Falei, pode ficar, está certo, irmão, tranquilo, né? E vou lá, saio, eu ganho uma coisa de graça. Fui pesquisar uma coisa de uma peça, a pessoa falou, é tanto e tal. Quer saber? É a última peça, nem está no catálogo, pode levar, o dono da loja. Levo sem pagar. Aí eu falo, acabei de fazer um negócio aqui, eu ganhei 10 vezes mais aqui, só nessa pecinha, não é? É assim, aconteceu logo no dia, mas tem vezes que passa dias e tudo mais. Se você prestar atenção na sua vida, você vai vendo que você está colhendo coisas. Isso é importante. O tempo de semear sempre é agora. E é interessante o versículo fala na outra tradução, não te furtes por não fazer o bem. Você prestou atenção nisso? Não te furtes. Você deixa de fazer o bem, você está roubando você mesmo. Pegou? Você que está sendo roubado. Poderia estar investindo na sua vida. Quinto princípio e último. A colheita é sempre maior do que a semeadura. É ou não é verdade? Jesus diz lá em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão também. Quem já abriu o saquinho de café novo, gostoso, né? Abriu, quem gosta de café, abre o saquinho de café novo, a hora que abre assim, sobe aquele aroma assim, dá quase vontade de pegar a colher e pôr na boca, né? Dizem que é macho, ele põe o pó de café na boca e derrama a água fervendo, né? Come mel, masca o cacho de abelha com abelha e tudo para comer o mel. Mas você abre aquele saquinho de café, aí tem um pote, normalmente eu tenho aquele pote que você fecha hermeticamente, não é? Fica bem travadinho. Aí eu jogo o pó de café lá, ele não cabe todo o quilo de café ali, porque tem mais volume. Mas aí o que você faz? Dá uma batidinha, sacode, balança, aperta com a colher, dá outra batidinha, joga mais um pouquinho, vai lidando, o negócio dá certinho, não é? Você põe bastante. Então, você dá uma coisa assim rasa e tal, o que Deus faz? Ele dá uma medida generosa para você.
E além de generosa, aquela medida é batida, sacudida, tal. Quer dizer, dá caprichado para você. É assim que as coisas vão acontecendo. É a palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, diga amém. Então aqui está falando, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão também. Ponto final. Não é a minha palavra. Temos aqui então esse ensinamento, que a lei de semear, de colher, é uma lei decretada por Deus, funciona tanto no âmbito natural, como no espiritual, e essa lei vai reger a sua vida, queira ou não, ela vai reger. E é bom a gente observar muito bem a nossa vida e falar, poxa, o que eu estou colhendo? Talvez você tenha que olhar no que você está plantando. Tá certo? Se semeia amargura, se semeia revolta, se semeia briga, contenda, você vai colher frutos de tudo isso daí, até mesmo dentro da sua própria saúde. Vimos os princípios, repito para os irmãos os 5. Nós colhemos aquilo que semeamos, colhemos na proporção que semeamos. Há um tempo certo para a colheita, o tempo de semear é agora, e a colheita é sempre maior do que a semeadura. E Deus, que não mente, e que essa lei é universal, funciona, nós devemos então crer nessa lei e andar, irmãos, dessa forma, viver dessa forma, aonde nós estivermos. Não fuja das coisas. Quando aparecem necessidades, tem pessoas que fogem daquilo ali, não é? Nós vamos reunir ali, nós vamos ver se levantamos oferta para ajudar aquela irmã, aquela pessoa naquela casa que a parede está caindo. Aí tem gente que fala, vai pedir dinheiro, estou fora. Vaza, vai embora. Tá bom. Ela se roubou. Mas eu não tenho nada, não tenho nada. Não, eu tenho R$10. Amém? É o que você tem. Já valeu, é semente, irmãos. Não é? O outro tem mais do que R$10. Tem problema. Valeu, é semente. Mas lembra da lei quantitativa. Não é? Quanto mais nós vamos fazendo, mais Deus vai nos abençoando. Assim funciona para todas as coisas. Funciona até para a salvação da pessoa, para a vida eterna. Sabia disso? Deus fala, olha, teu pecado te condena. Lei da semeadura. Todo mundo é pecador. A consequência do pecado é o salário do pecado é a morte eterna. Romanos fala sobre isso, certo? Lei da semeadura. Pronto. Mas Deus, no seu amor, Deus que é bom, enviou seu Filho Jesus, ele foi à cruz, pagou pelos nossos pecados, e Deus fala assim, olha, se você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus como seu Salvador, e confessar isso a Ele, você é salvo. É com você. Você semeia arrependimento, semeia fé, em Cristo Jesus, você vai colher o quê? Salvação, vida eterna, vida plena. É com a pessoa. É nós que escolhemos. E o que você vai escolher? Deus diz, escolha o bem, escolha o certo. Eu espero que essa palavra de hoje à noite, irmãos, seja um trampolim, uma alavanca, um lembrete, para nós vivermos um estilo de vida um pouco mais seleto, um pouco mais elevado, de olharmos a nossa vida para vivermos investindo. E quando nós vamos investindo, esse investimento, lembra que é uma semeadura. Você vê uma situação, fala, eu vou semear aqui. E você tem a certeza de uma coisa, ao longo do caminho, você vai colhendo. Você não precisa de esforço para colher, você vai colhendo.
O esforço foi semear, foi colocar a fé ali, e aí virá. Que essa palavra me ajude a mudar a minha vida ainda mais, e talvez a sua, se é que precise disso aí. Eu tenho certeza que você vai ser bem-aventurado, porque Deus promete assim. E se você não tem a certeza da vida eterna, da salvação, semeia. Lemos um texto a princípio, que quem semeia na carne colhe corrupção, e quem semeia no Espírito colhe vida eterna. Então você pode escolher hoje à noite, não é ficar na carne mesmo, ou partir para a vida eterna, aceitando Jesus como seu Salvador pessoal. Consulte o seu coração, deixa Deus, o Espírito de Deus falar. Tenho certeza que o Espírito de Deus está falando no seu coração agora, e você corresponda com Ele, o que lhe couver, ok? Vamos ficar em pé, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, que estamos sobre a Tua direção e do Teu Espírito. Fale aos nossos corações, convença aquele que precisa de Jesus como Salvador, para recebê-lo hoje à noite. Convença-nos, Senhor, dos nossos erros, da nossa mesquinhez, muitas vezes, da nossa pão-durice, falta de generosidade, falta de bondade, falta de mansidão. Ajuda-nos a semear, Senhor, as coisas boas na vida das pessoas, no Teu reino, na Tua causa. Queremos fazer isso porque o Senhor nos ensina e para a Tua glória. Ajuda-nos nessa decisão agora, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico. Esse cântico sempre tem o propósito, no final da mensagem, de abrir uma oportunidade para você e para mim, nós tomarmos a decisão, né? Esses dias eu fiquei chateado, irmãos. É chateado mesmo, sabe por quê? Porque eu estava comendo num lugarzinho de comida barata, de R$15 o prato, e eu tive a oportunidade de comprar um marmitex para uma pessoa. Eu acabei fazendo um pouco vista grossa. Estava com pressa, estava cansado, a desculpa, né? Eu fui embora. E aquela pessoa saiu do local, foi indo embora, aí eu fui no carro, fui indo embora. E quando eu estava saindo, eu falei, eu vou dar o dinheiro para ela. E o dinheiro que eu tinha no meu bolso era muito maior do que o marmitex que eu ia pagar lá. Então já ia me sair mais caro o negócio, né? Só que eu não vi mais a pessoa, ela desapareceu. Eu fiquei chateado, eu fui embora sem conversar com minha esposa, ela estava comigo. Eu nem falava nada, aquilo me perturbou. Eu cheguei em casa, eu falei, Senhor Deus, o Senhor me perdoa? Me perdoa. Eu deveria ter ajudado e não ajudei. A pessoa tinha fome aquela hora. Eu não ajudei. Outro dia peguei o carro, passei por lá, fui lá na rua ver se eu achava o cara. Nunca mais vi o cara. No outro dia fui de novo. Olhei lá, não vi a pessoa. Aí eu falei, que coisa, perdi a oportunidade, não é? Mas eu pedi perdão para Deus. E ficar mais atento para não perder oportunidades. Será que nós não temos que olhar para a nossa vida e falar, quantas vezes eu tive a oportunidade de dar uma oferta para um missionário, não é? Eu tive a oportunidade de investir na vida daquela irmãzinha ali, daquele irmãozinho. Eu fui na casa daquele irmão e notei que tinha uma dificuldade, tinha falta de uma coisa. Eu falei, em casa eu tenho aquilo lá, eu posso dar aquilo lá para ele. Mas eu deixei para lá. E a gente vai vivendo a vida, irmãos, deixando de semear a boa semente.
A boa semente da palavra, a boa semente de um abraço, a boa semente de uma visita, que a gente vai e fala: meu irmão, minha irmã, vem aqui, só para te dar um abraço, saudade de você, para dizer que eu te amo. Só isso, né? Mas já vai embora? Já vou, eu passei só por causa disso, não é? Precisa de alguma coisa? Sementes, irmãos, sementes. E às vezes a gente precisa chegar num ponto de falar de quebrantamento, de falar: Senhor, estou quebrantado aqui, por causa de muitas sementes que eu devia ter lançado e eu não lancei, eu não semeei, né? O Senhor me perdoa. Tantas outras coisas mais, não é? Vamos cantar conforme Deus está falando com você. Se você quiser, você pode vir aqui à frente orar, não é? Eu gosto de vir aqui. Às vezes eu gosto de ajoelhar aqui, orar e falar com Deus. Fica um momento especial. Traz alguém, vem comigo orar, não é? Se você quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, fala para mim, minha esposa Priscila está aqui na frente, fala: eu quero essa vida eterna que Deus oferece, eu quero semear espiritualmente. Enquanto cantamos, vem agora, por favor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como ofertas de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer, Senhor, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu venha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Às vezes falta isso mesmo, né? Oferecer a nossa vida, Deus, né? Nosso trabalho, nossa dedicação. Pai, obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações essa palavra tão preciosa. Nós devemos reter e viver por ela. Aqui estão as pessoas à frente, irmãos, irmãs. O Senhor conhece o motivo pelo qual estão aqui. E eu peço, Pai, que o Senhor opere conforme essas decisões, essas entregas, conforme os pedidos, talvez que haja nessas vidas. Oro também por todos, quem sabe há em nosso meio pessoas carentes, com necessidades. Que o Senhor venha em encontro com isso, ó Pai, e supra isso. Se o Senhor quer que nós sejamos as pessoas que o Senhor vai usar para suprir isso, que o Senhor fale aos nossos corações também. Talvez tem pessoas, ó Deus, com dor, com pesares. Talvez pessoas confusas, abatidas pela vida, pelas adversidades, pelos desafios, pela dureza dos dias difíceis que passam.
Ó Deus, que no Senhor encontrem esperança, o consolo, a certeza de que o Senhor vai guiá-los para dias melhores. Enfim, ó Deus, o Senhor que sabe o que se passa no íntimo do coração de cada um, eu oro encarecidamente no nome de Jesus, que o Senhor opere o Teu Espírito, a palavra. Nos usa, ó Deus, sempre nas Tuas mãos como instrumentos de bênção. Ajuda-nos a aproveitar as oportunidades para fazer o bem a quem quer que seja, e que nós possamos em tudo glorificar o Senhor. Obrigado, Deus, mais uma vez, te agradeço em nome de Jesus. Amém.